Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta noite vamos utilizar o Salmo 91. Assim está escrito: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Esse é o texto que vamos meditar esta noite, falando sobre a segurança que Deus nos dá. Este Salmo 91, é praticamente conhecido universalmente e utilizado de várias maneiras. E na maioria das situações, ele é utilizado como um amuleto, ou seja, como algo que traz garantia, que dá proteção, que dá sorte, que dá livramento, que dá amparo. E as pessoas utilizam desta maneira, crendo que o simples fato de abrir a Bíblia no Salmo 91 e deixá-la aberta numa mesa, numa estante, num painel de carro, no banco de um carro, em qualquer lugar em que possa deixar isto, parece que Deus está comprometido a ficar ali e oferecer toda a garantia necessária, quando isto não é verdade. Se bem que um dos maiores problemas que a humanidade sofre há anos e nestes últimos dias ela tem se mostrado mais frequente, é a falta de segurança. Não há segurança em lugar nenhum. A segurança não está nas pessoas. A segurança não está nas estruturas. A segurança não está na tecnologia, nos alarmes, nas cercas, nos portões, nas travas, nos cofres. Não importa onde quer que as pessoas tenham pensado encontrar segurança. Nenhum lugar entre os humanos na face da terra existe a segurança necessária que se precisa. Porém, esta noite vamos falar sobre o que este salmo traz ao nosso conhecimento e como podemos desfrutar de uma segurança que somente Deus pode dar. E a segurança que Deus oferece, que Deus disponibiliza, que Deus põe a par das pessoas com as condições que
que lhe é própria, esta segurança se fará necessário, mesmo em meio ao maior caos e perigo e ameaças que possa estar atravessando. Quando houver a segurança de Deus, o livramento está garantido. O salmista, ao escrever esse salmo, ele foi muito feliz, porque neste salmo há muitas riquezas que trazem para nós alento e esperança. Algumas pessoas, às vezes, leem este salmo quando vão expulsar demônios. Mas o expulsar de demônio não está neste salmo. O expulsar de demônio está no nome de Jesus. O poder que há no nome de Jesus. Este salmo traz a nós lições importantes que, se nós seguirmos a elas, nós vamos então entender o propósito de Deus para a nossa vida. O primeiro ponto, no verso de número 1, está dito da seguinte forma: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então, para ter o descanso necessário à sombra do Onipotente, em primeiro lugar, é preciso habitar no esconderijo do Altíssimo. Habitar é morar, é estar, é ficar, é ser frequente a este lugar. E esconderijo não é um lugar que está fácil em qualquer situação. Esconderijo é um lugar para onde a pessoa recorre em momentos de perigo, de aflições, de ameaças, de necessidades, e ali, naquele esconderijo, ela está guardada, ela está escondida e ninguém pode achá-la naquele momento. E Deus se torna este esconderijo. Deus é aquele que esconde as pessoas quando elas o servem e com alegria dedicam-lhe a vida, com amor, com sinceridade, com pureza, com verdade. Então, este é o Deus que vem e esconde para que ninguém toque nesta pessoa. A palavra de Deus diz que aquele que é nascido de Deus, o adversário não lhe toca. Por que não toca? Porque Deus esconde. Então, quando Deus esconde, ninguém acha. Vocês lembram quando Moisés faleceu, que Deus sepultou o corpo de Moisés e procuraram, portanto, lugar, até mesmo o adversário questionando com o arcanjo Miguel acerca do corpo de Moisés, e ninguém o encontrou. Por quê? Porque Deus o escondeu. Então, quando Deus esconde, está protegido, está guardado, está no esconderijo de Deus. Mas para estar no esconderijo, é preciso habitar no esconderijo do Altíssimo. Esse esconderijo, quem tem é Deus. E para lá só pode ir, participar, estar e habitar nesse esconderijo aquele que tem a sua vida em comunhão com Deus, aquele que o serve, aquele que alegra o coração de Deus. Então, estando nesta condição, ele tem caminho aberto para se dirigir ao esconderijo de Deus. E ao chegar no esconderijo providenciado pelo Senhor, diz a palavra de Deus que ele vai descansar à sombra do Onipotente. Porque até encontrar o esconderijo, a pessoa está correndo, lutando, procurando se desviar, se defender de alguma coisa, não ser atingido. Mas quando ele chega no esconderijo, ele sabe que não será alcançado. Então ele pode ali descansar na sombra do Onipotente. Então, em primeiro lugar, a segurança que Deus nos dá é que ele nos esconde. E quando Deus esconde, pode esquecer. Ninguém vai encontrá-lo, porque a mão de Deus o esconde. A mão de Deus o protege. A mão de Deus o socorre. O segundo ponto que nós encontramos é que Deus é aquele que cobre. Como observamos aqui no verso de número 4. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas
estarás seguro. A semelhança de uma ave, quando tem os seus filhotes, e eles estão ali por perto, caminhando e buscando uma coisinha aqui, outra ali, e quando em perigo, eles correm para debaixo das asas da sua mãe, daquela ave, ela abre as asas, os seus filhotes entram embaixo e ela fecha as asas. E ninguém pode tirá-los dali. Até mesmo quando há um temporal, quando há chuva, ela abre estas asas, ela molha-se, mas os seus filhotinhos, eles não são alcançados pela chuva, porque estão debaixo das asas, das penas, daquelas asas, e estão ali então seguros, estão garantidos. Enquanto permanecerem debaixo das asas poderosas de Deus, nós estaremos em segurança. Então Deus nos cobre. Deus nos esconde, mas Deus também nos cobre. Ou seja, é como alguém que vai a determinado lugar e para que não encontre, ele cobre-se com alguma coisa. Uns cobrem-se com folhagem, outros com outros instrumentos, com madeira e com areia, com tantas coisas, para que ninguém o encontre. São os refúgios subterrâneos, aonde as pessoas entram. Mas aqui não, aqui está dizendo que é Deus que cobre. Deus, como uma grande ave, ele abre as suas asas e abriga os seus filhos. O Senhor Jesus, quando falou a Jerusalém, disse: quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintainhos, mas tu não quiseste. Ou seja, não conheceste o tempo da tua visitação. E por isso, então, não conheceu a proteção e o livramento que lhe foi oferecido por Jesus. Então, Deus é um Deus que nos cobre. Mas no verso de número 3, nós encontramos uma outra ação de Deus. No verso número 3 diz: porque ele te livrará do laço do passarinheiro. O passarinheiro é aquele que vem com o seu laço procurando alcançar e laçar e enredar a caça, aquilo que ele está à procura. E é assim que o adversário faz contra a nossa vida. Ele vem como um passarinheiro com um laço nas mãos e vem procurando alguém para atingir. E aqui o Senhor diz: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então estas coisas não lhe alcançarão, não lhe atingirão, porque Deus oferecerá o livramento necessário. E há um salmo bíblico que diz: o laço quebrou e nós escapamos. Isso significa que Deus proveu livramento para aqueles que estavam para serem laçados com o laço do passarinheiro. Então, é a maneira de Deus trabalhar em favor do seu povo, oferecendo para eles, então, livramento. Então, já observamos que Deus esconde, Deus cobre e Deus livra. Mas aqui no versículo de número 12, saltando de um para o outro, no versículo de número 12 diz: eles te sustentarão nas suas mãos. Deus oferece garantia para que sejamos, no momento de perigo, sustentados em nossas mãos por aqueles que são enviados por Deus. E aqui no relato está dizendo que Deus envia anjos. E anjos são espíritos ministradores enviados por Deus a trabalhar em favor dos que hão de herdar a salvação. E estes anjos de Deus, eles vêm em socorro daqueles que estão em perigo, em necessidade, e é a segurança que Deus oferece, enviar alguém para segurar, para sustentar. Porque existem pessoas que têm a confiança na segurança quando elas são tocadas, são seguras, são sustentadas, são amparadas. Então Deus também trabalha dessa forma.
Deus nos segura. Ele não nos deixa cair. Ele nos mantém de pé. Então, a segurança que o Senhor Deus oferece a cada um de nós, esta segurança, ela é imbatível. Deus nos segura. Mas também, Deus nos responde. Porque em momentos de necessidade, quando estamos vulneráveis a uma situação e a outra, o que nós fazemos é clamar ao Senhor, é suplicar, é pedir, é rogar. E quando fazemos a isto, Ele responde. E isso está, então, no verso de número 15, que diz assim: Ele me invocará e eu lhe responderei. Significa que, no momento de maior necessidade, quando houver um clamor dirigido a Deus, pedindo pela sua ajuda, pelo seu socorro, apresentando a situação que está enfrentando naquele momento, o Senhor responderá. A resposta de Deus, ela vem de pronto. Ela será certa, ela será segura. Então, esta garantia Deus concede àqueles que estão alinhados com Ele e com a sua vontade. Mas encontramos também que Deus não somente responde, mas Ele também acompanha. Ele vem a resposta, mas Ele se faz presente. Ele acompanha. Neste mesmo verso 15 está escrito da seguinte forma: estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Então, quando invocar o nome do Senhor, ele diz que vai responder. E quando responder, o Senhor disse que vai estar com ele na angústia, vai livrá-lo e vai glorificá-lo. Então, significa que Deus vai acompanhar. Deus vai fazer-se presente. Deus tem prazer em estar junto ao seu povo, aqueles que exercem a fé, a confiança, a devoção, a entrega sincera e leal ao Senhor. Então, a estes, ele então devota a sua presença. Mas encontramos também que ele é aquele que prolonga os dias, a vida, porque em perigo a vida é abreviada. Mas quando há a intervenção de Deus, a segurança que Deus dá, então esta vida é preservada e ela pode desfrutar de algum tempo mais. E no verso de número 16 está escrito: dar-lhe-ei abundância de dias. Ou seja, você terá dias abundantes, porque agora já está fora de perigo. Deus o alcançou, Deus o abraçou, Deus o escondeu, Deus o livrou, Deus ouviu o clamor, enviou a resposta, veio estar presente e ainda fez a promessa de prolongar os dias na face da terra. Então, esses dias serão vividos debaixo da bênção de Deus. Mas ele também, nesse mesmo verso, apresenta que Deus é aquele que nos salva. Salvar é livrar, é tirar de uma situação perigosa e colocar numa situação, num estado de segurança. Isto é próprio de Deus. No verso 16 diz assim: e lhe mostrarei a minha salvação, o meu livramento, a minha provisão, a minha proteção, o meu sustento, o meu amparo. São as coisas que Deus mostra àqueles que trazem alegria e prazer ao seu coração. Então, neste salmo, nós encontramos estas realidades maravilhosas, que ele não é somente para ser utilizado como um amuleto, como uma fonte de sorte que vai trazer alguma coisa. Não. É preciso conhecer quem é o Deus
do Salmo 91. Quem é este Deus que opera estas coisas, estes livramentos, esta maneira de agir em benefício do seu povo? É a este que devemos conhecer. É a este que devemos colocar a nossa vida aos cuidados das suas mãos poderosas e maravilhosas. E quando nós assim fazemos, ele tem o prazer e a alegria de levar-nos para a sua presença. Então, olhando para os nossos dias, nós observamos quanta insegurança nós vivemos, quantos perigos nós atravessamos. E às vezes as pessoas estão caminhando e de repente chega alguém e começa a conversar e aquela pessoa já começa a ficar preocupada e logo o medo toma conta e do medo vem a ansiedade, vem o cansaço, vem a fadiga, a vista escurece e a pessoa fica toda atribulada, fica afobada porque não tem segurança. Não encontra garantia de segurança, de livramento. Está sujeita a qualquer momento sofrer um impacto desagradável. Mas com Deus não. Com Deus ele diz que ele esconde. Se Deus esconde, descanse, confie, fique tranquilo, porque diante de Deus você está garantido. Mas ele também cobre. Ele esconde, ele cobre, ele livra, ele segura, ele responde, ele acompanha, ele prolonga e ele salva. São as ações que Deus faz em benefício do seu povo. Então, todas estas bênçãos, elas estão inseridas neste salmo. E por conta disso, não há motivo para temer o espanto noturno, não há motivo para temer a seta que voe de dia, a peste que ande na mortandade, e nem mesmo a peste que anda na escuridão, e nem mesmo a mortandade que assole ao meio-dia. Pode estar ao seu lado caindo 1000 e à sua direita 1000 ao teu lado e 10.000 à sua direita, mas a garantia é de que tu não serás atingido. Por quê? Está guardado debaixo das mãos protetoras de Deus. Então, sabendo disto, o que deve brotar do nosso coração pelos nossos lábios? É a gratidão, é o louvor, é a adoração, é o contentamento. E no verso de número 2 está dito: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Em vista de tudo que Deus faz e investe na nossa vida, para o nosso bem, nossa segurança, nosso livramento e proteção, não é muito da nossa parte abrir o nosso coração, os nossos lábios e declarar diante do Senhor de que Ele é Senhor, de que Ele é o meu Deus, de que Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. É um Deus pessoal, é um Deus que é para mim, é um Deus que é para você, é um Deus que é para cada um de nós individualmente. É um Deus que nos assiste. Não é um Deus como os homens, porque os homens, enquanto atendem a um, não pode atender a outro. Mas Deus pode atender a todos ao mesmo tempo e oferecer o que houver necessidade naquele momento, naquela vida. E nós, então, tributamos a Ele honra, glória, louvor e adoração. E a palavra diz: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Os ímpios são aqueles que cometem as impiedades, que vivem na prática do mal. Mas quando há a proteção e a garantia que Deus concede àqueles que o servem, eles contemplarão com os seus olhos e verão os ímpios sendo recompensados nos seus
mal feitos, e as consequências serão tristes para cada um daqueles que agirem com impiedade. E mais uma vez, o salmista volta a dizer: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Então, intercalando entre uma ação e outra de Deus, há uma expressão de louvor, há uma expressão de gratidão, há uma expressão de reconhecimento do grande e maravilhoso poder de Deus disponível para atuar em favor daqueles que estão servindo ao Senhor. E ele diz que nenhum mal vai suceder, nenhuma praga vai chegar à sua tenda. Ou seja, o seu lugar, a sua habitação, a sua moradia, quando você está acertado com Deus, em comunhão plena com Ele, Deus promete que nenhum mal te sucederá, nenhuma praga alcançará a tua tenda. Deus velará sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Então confia no Senhor, descansa nele e espera somente nele. Então é o que nós encontramos neste salmo. Então veja quanta riqueza, quanta coisa importante. E às vezes as pessoas recitam este salmo quase que automaticamente, sem pensar, sem meditar, sem analisar o que ele está dizendo, e às vezes leem uma vez, leem duas vezes, leem três vezes, aqueles que dizem, vamos ler, tem que ler o Salmo 7 vezes, outro tem que ler não sei quantas vezes, os outros não tem que ler de joelhos. Não é nada disso que está exigido aqui. O que se espera da pessoa que deseja desfrutar estas riquezas e garantias de Deus que estão registradas neste salmo é que tenha uma vida em comunhão com Deus. Uma vida que não seja de rebelião, de desagrado, de incredulidade, mas uma vida de temor, uma vida de obediência, uma vida de verdade. E quando houver esta condição diante da presença de Deus, não é preciso implorar a Deus que responda, que faça algo. Porque Deus conhece as nossas necessidades. E a palavra de Deus está escrito que antes que nós clamemos, o Senhor já sabe tudo quanto nós precisamos. E se Deus sabe e conhece tudo o que nós precisamos, Deus está pronto a conceder o livramento e as condições necessárias para garantir a segurança do seu povo. Quando em peleja o povo de Israel para enfrentar nações preparadas belicamente, com seus exércitos numerosos e bem treinados, e aquele povo confiando unicamente na operação de Deus, no sobrenatural, quando aquele povo se colocava na presença de Deus e se preparava para o combate, Deus dava a eles a ordem e dizia: parai, estai quietos e vede o livramento que o Senhor vos dará. E aquele povo ficava parado, o Senhor agia, desbaratava os inimigos, vencia a peleja e o povo dele era coroado e o povo glorificava ao Senhor. Quem serve a Deus tem as bênçãos prometidas neste salmo, garantidas pela sua vida, porque na sua comunhão com Deus, na sua intimidade com Deus, pela sua vida diária, o Senhor Deus está sempre disposto a atender. Porque qual é o pai que não tem prazer em atender um filho obediente, submisso, sincero, leal, fiel, e que traz alegria ao seu coração? Assim é o nosso Deus. Deus toma prazer na nossa vida. Porque quando Ele não escolhe porque são os melhores. Ele escolhe porque Ele teve prazer em nós.
Então, o prazer de Deus foi devotado a mim, a você, a tantos por este mundo afora e a outros que ainda serão alcançados pelo atrair do amor de Deus para vir ao encontro dele, para servi-lo e para estar em obediência à sua vontade. Estas promessas de Deus, incluídas neste Salmo 91, elas farão também parte da sua vida. Elas serão para você. E estas bênçãos e promessas, elas não são limitadas. Elas em Deus são ilimitadas. E é Deus quem age. A cada tempo, a cada oportunidade, em cada estratégia, Deus sempre está trabalhando. E o método de Deus trabalhar é o melhor método para que nós confiemos e descansemos no Senhor. Porque esperando nele, a vitória vem, o livramento vem, o inimigo é desmascarado, a bênção de Deus acontece e nós nos levantamos em segurança, com alegria, com gratidão, com tributo de honra, de louvor e de adoração ao Senhor nosso Deus. Então, relembrando o que Deus nos oferece, a segurança que Deus nos dá através deste Salmo 91. Em primeiro lugar, ele nos esconde. Somos escondidos no esconderijo do Altíssimo e descansamos à sombra do Onipotente. Ele nos cobre. Ele cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Terceiro lugar, ele nos livra, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Em quarto lugar, ele nos segura, porque ele dará ordens a seus anjos a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. Então Deus segura, oferece a segurança, é a garantia de Deus. Em quinto lugar, ele nos responde, quando no momento de necessidade, nós invocarmos ao Senhor. A palavra de Deus diz, ele me invocará e eu lhe responderei. Então é a promessa de Deus de que ele nos responde. Em sexto lugar, o Senhor garante a presença dele. Ele acompanha, ele se faz presente, ele vem para estar junto. E está escrito, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. E em sétimo lugar, ele prolongará os nossos dias. Está escrito, dar-lhe-ei abundância de dias. E em oitavo e último lugar, ele oferece salvação. Está escrito, e lhe mostrarei a minha salvação. Então veja quantas riquezas Deus oferece através deste salmo. Então, não é preciso colocá-lo num canto, numa estante, num quarto, numa mesa de centro, no painel de um carro, no escritório, numa indústria, no mercado. Não precisa fazer isto. O que precisa fazer é colocar as palavras de Deus dentro do coração. E quando estas palavras estiverem dentro do coração, elas alimentarão o nosso espírito e darão a ele a confiança, a certeza, a segurança necessária de que Deus estará presente, agindo e operando em favor e em benefício dos seus filhos. E quando assim acontecer, os nossos lábios se abrirão em um brado de júbilo, de alegria e de gratidão.
Se você até hoje tem estado vivendo em perigo, não tem tido na sua vida sossego, alento, segurança, e sempre está assustado, apavorado, amedrontado, suspirando, como que a ponto de desfalecer por tanto perigo que se defronta na vida, coloca hoje a tua vida nas mãos do Senhor nosso Deus. Entrega o teu cuidado ao Senhor. Entrega o teu caminho a Ele. Confia nele e Ele tudo fará. E quando você se dispuser a andar à luz da palavra de Deus, este salmo será entesourado no teu coração. E ao estar no teu coração, dará a você a certeza, a garantia, a segurança da vitória, do livramento e de tudo aquilo quanto houver necessidade naquele momento. Então, a partir de hoje, assuma este compromisso. Sirva ao Deus do Salmo 91. Submeta-se a Ele. Aplica estas palavras no teu coração e deixa que o Espírito de Deus utilize-se delas para trazer conforto, consolo e segurança e proteção para a tua vida. Este é o desejo do meu coração. Para mim, para você, para cada um de nós, para aqueles que já estão firmados em Deus e que, vez por outra, são ressaltados com alguma coisa. Aqui está para você a promessa, a segurança que Deus nos dá.